Todos nós sabemos que a corrupção é um dos problemas mais graves enfrentados pelo Brasil e que o desvio de dinheiro público repercute na precariedade e até na falta de serviços como saúde, educação e moradia, por exemplo. A seguir, você vai conhecer o projeto Corrupção na Mira, que vai ser desenvolvido pelas promotorias de justiça de defesa do patrimônio público na Paraíba. Escolas com qualidade para nossas crianças e uma saúde pública eficiente para todos são alguns dos direitos previstos em lei que poderiam ser uma realidade para nós brasileiros, não fossem os casos de corrupção e de desvio de dinheiro público nos mais variados setores da sociedade. Estima-se que no Brasil os prejuízos causados com a corrupção chegam a 130 bilhões de reais por ano. Combater o desvio de dinheiro público e os atos de improbidade administrativa praticados por gestores não é nada fácil e requer um esforço de vários órgãos e instituições. Um levantamento realizado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do MPPB revelou que 26 ações foram ajuizadas por irregularidades em licitações e fraudes apenas em 7 municípios da Paraíba: Boqueirão, Campina Grande, Caldas Brandão, Caaporã, Catingueira, Santa Rita e São José de Piranhas. A falta de transparência é um problema que dificulta o combate à corrupção e, por isso, também foram ajuizadas ações contra os municípios que insistem em não disponibilizar em tempo real informações sobre os gastos públicos nos portais da transparência na internet. A improbidade, eu costumo dizer que gera danos terríveis e há, inclusive, projeto tramitando no Congresso Nacional para tornar esse tipo de ato crime hediondo, tipificar e criminalizar como crime hediondo. E é verdade, o desvio de recurso público, ele causa males e danos terríveis à sociedade. Imaginemos o desvio dos recursos da educação, da saúde, não é? Recursos que deviam estar sendo investidos em favor da população, em habitação, em saúde pública, não é? na educação, serem desviados e beneficiarem apenas o particular, o indivíduo, a família, não é? Aqueles que participam ou que foram, inclusive, eleitos pelo povo para administrar a coisa pública. Em 2015, o Ministério Público do Estado da Paraíba elegeu como prioridade para a área do patrimônio público combater os atos de improbidade administrativa praticados por agentes públicos e, por isso, criou o projeto Corrupção na Mira. O Corrupção na Mira ele surgiu a partir de um entendimento que nós tivemos com o GEAP. O GEAP é o Grupo Especial de Atuação na defesa do patrimônio público. É um grupo composto por 7 promotores de justiça que cada vez mais se especializam nessa área de atuação. O GEAP, já desde o ano passado, quando ele foi criado, já atuou em cerca de 10 promotorias no Estado e vem trabalhando especificamente nessa área do patrimônio público, atualizando inquéritos, impulsionando inquéritos. E a partir da percepção que nós tivemos em conjunto, o GEAP com o CAOP, da necessidade de intensificarmos a atuação do Ministério Público no combate à corrupção. E essa intensificação ela se dará de que forma? Os promotores que aderirem ao projeto receberão o apoio desse grupo, do CAOP e de todos os órgãos da Procuradoria de Justiça que podem auxiliar, como o GAECO, a SECRIMP, toda a estrutura interna da Procuradoria de Justiça dará apoio a esse promotor que aderir na investigação de fatos de alta complexidade, de alta relevância. Você se preocupa em saber se os alimentos que você come são produzidos de acordo com as normas de segurança da vigilância sanitária? O Ministério Público da Paraíba se preocupa e, por isso, as promotorias de justiça de defesa do consumidor vão desenvolver o projeto Agrotóxicos Controlados. Combater o uso indiscriminado de agrotóxicos na Paraíba. Esse é o principal objetivo do projeto Agrotóxicos Controlados. A iniciativa faz parte do Planejamento Estratégico do Ministério Público Estadual 2015 e vai ser desenvolvido pelas promotorias de justiça de defesa do consumidor. Segundo os dados da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1/3 dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros está contaminado por agrotóxicos. Quase 92% das amostras analisadas apresentaram o pimentão com a maior incidência de contaminação. Em seguida apareceu o morango com 63,4% e o pepino com 57,4%.
Na Paraíba, o Ministério Público Estadual e outros órgãos de fiscalização já constataram a presença de produtos com níveis de agrotóxico bem acima do legalmente permitido. O problema gerou, inclusive, a proibição da comercialização de alguns produtos em outros estados. Também há indícios de que a contaminação atingiu águas que abastecem a Grande João Pessoa. Os danos que essa contaminação causa ao meio ambiente e à saúde das pessoas são enormes. De acordo com a Abrasco, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, foi divulgada uma lista de enfermidades causadas por agrotóxicos. Dentre as doenças estão o câncer, a malformação congênita, alergias respiratórias, diabetes, distúrbios de tireoide, depressão, aborto e o mal de Parkinson. A questão do agrotóxico aqui na nossa sociedade é aquele problema invisível. Nós nos deparamos com o problema e a maioria das pessoas não sabe do que acontece do problema. Mas aqui na Paraíba, a título de ilustração, nós já detectamos que a água que abastece as nossas comunidades, inclusive aqui em Grande João Pessoa, foi encontrada presença de agrotóxico. Do ponto de vista de produtos que estão vendidos ao consumidor com agrotóxico, do ponto de vista meramente econômico, nós podemos dizer que alguns produtos da Paraíba não estão podendo ser comercializados em alguns estados, porque quando chegam lá estão sendo detectados agrotóxicos, ou seja, nosso estado também está tendo prejuízo econômico. E no que eles não vendem esse produto lá, porque não conseguem o acesso, eles comercializam esse produto aqui na Paraíba. Quer dizer, nós consumidores aqui da Paraíba estamos sofrendo os reflexos do agrotóxico. E assim, muitas vezes não se sabe o que agrotóxico pode fazer. Ninguém sabe ainda a real causa. Muita gente diz que é mero azar. Mas, por exemplo, tem uma doença grave, o câncer. Antigamente a gente via 1 ou 2 pessoas. Hoje em dia todo mundo tem algum amigo conhecido que teve câncer. Por que essa incidência tão grande de câncer? Isso é um exemplo. E fora vários outros problemas de saúde. Inclusive foram encontradas talvez suspeitas de, inclusive, mães que amamentam filhos já com problema de agrotóxico, ou seja, é um problema gravíssimo. Segundo o promotor de justiça Ranieri Dantas, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Consumidor, o projeto Agrotóxicos Controlados foi idealizado porque o uso indiscriminado dessas substâncias no Brasil mantém o país desde 2008 como o maior consumidor de veneno do mundo. A ideia principal é criar um fórum estadual para atuar de forma efetiva neste combate. Uma das intenções, talvez sempre, é entrar no caráter educativo. Por que eu digo isso? Porque muitos trabalhadores, principalmente no interior do estado, produzem, eles mesmos, ele e a família dele, produzem aquele alimento com agrotóxico, sem saber que eles mesmos estão sendo prejudicados. Então, assim, ou seja, eles estão incorrendo em erros sem saber que eles estão cometendo erro. Então, assim, a nossa ideia também tem principalmente o viés educativo, para que, logicamente, vai ter o sancionatório, se a parte não resolver, o produtor não resolver, mas o foco principal da gente vai ser a parte educativa também. No próximo bloco, não perca a entrevista com o secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público Estadual, o promotor de Justiça, Adrio Leite. Ele vai falar sobre o processo de elaboração dos projetos que vão ser desenvolvidos pelas promotorias para proteger os seus direitos. Não saia daí!